Oi, doutor. Oi, doutora. Estamos de volta. Eu sou Débora Medeiros, médica psiquiatra, e este é o quarto vídeo da série DR, uma conversa entre a saúde e a justiça. Esses filmes foram feitos pelo Justa, para juízes e promotores. Agora, eu quero falar sobre uma das principais ferramentas que nós, médicos, temos para fazermos o nosso trabalho: os fármacos, remédios. Na última década, nós vimos surgir toda uma nova classe de medicamentos, produzidos a partir de uma única planta, a cannabis. Existem hoje milhões de pessoas tratando males neurológicos, psiquiátricos, dores crônicas, usando diferentes combinações das moléculas da cannabis, algumas delas psicoativas, outras não. Países como Canadá, Israel, Estados Unidos, quase toda a Europa e vários países latino-americanos, incluindo Uruguai, Colômbia, México, regularam o mercado de medicamentos produzidos a partir dessa planta, antes proibida, e os resultados têm sido surpreendentes. Muita gente tem dito que essa nova classe de fármacos, que na verdade não tem nada de nova, porque é usada há milênios, pode impactar a medicina do século XXI, tanto quanto a penicilina impactou a do século XX. Alguns desses mesmos países, nos últimos anos, começaram a fazer pesquisa com o uso medicinal de outras substâncias atualmente ilegais, os chamados psicodélicos, como o LSD, o MDMA, o princípio ativo do êxtase e também a psilocibina, dos cogumelos. Estudos muito recentes nos Estados Unidos e na Europa, e também feitos em instituições brasileiras, indicam que está chegando uma nova era farmacológica, com remédios mais seguros e eficazes para tratarmos depressão, ansiedade, traumas e dependência. Essas descobertas são muito recentes e, para muitos de nós, médicos, até chocantes. Nós estamos surpresos de descobrir que tantas substâncias que foram tornadas ilegais, quando bem usadas, podem ser muito úteis e até salvar vidas. Essas descobertas científicas obrigam toda a sociedade a repensar a forma como temos tratado as drogas ao longo das últimas décadas. Na medicina, estamos começando a fazer isso. Mas, para que nós possamos continuar inovando na busca por tratamentos melhores e por mais acesso à saúde, nós precisamos que vocês, na justiça, também estejam abertos às inovações. Nosso paradigma legal, criado na época da guerra às drogas, não é mais adequado para a era de medicamentos à base de cannabis e psicodélicos. Hoje, nós sabemos que muita gente sofre uma dor permanente, física ou psicológica. Imagine como é sentir uma dor horrível e incessante. E imagine que haja substâncias capazes de reduzir essa dor, ou de tirar o foco dela. É essa a motivação de grande parte das pessoas que usam drogas, principalmente das que usam excessivamente. Pode não parecer, porque quando a gente olha para uma pessoa, a gente não vê a dor dela. Com o tempo, as leis sobre o uso medicinal dessas substâncias certamente vão mudar, como já estão mudando em democracias mais avançadas. Enquanto isso, eu gostaria de recomendar a vocês que estejam atentos às necessidades de saúde das pessoas que acabaram indo parar diante da justiça. Há pelo Brasil milhares de pessoas e de associações de pacientes, de pais de pacientes, cultivando cannabis para tratar doenças sérias. Parte dessas pessoas está fazendo isso com acompanhamento médico e apoio jurídico. A Justiça já autorizou mais de 300 pacientes e algumas associações com milhares de pacientes a cultivar cannabis para o uso médico. Outra parte, com certeza, está fazendo o mesmo à sombra da lei, sem todos os cuidados necessários. Ao analisar esses casos, acho importante ter em mente o poder que vocês têm de garantir esses direitos. São tempos difíceis, mas serão mais fáceis se houver solidariedade e diálogo. É por isso que é um prazer ter essa conversa com vocês, doutor, doutora. Espero que juntos consigamos construir um país cada vez mais justo e cada vez mais saudável. Um grande abraço.